Esse papo de Mundial de 51 até me interessa porque o Fluminense ganhou de 52, né? Mas Verdade. indo para a política um pouco, a gente aqui de fora vê que está havendo muitos ataques à cultura, mas a gente tem uma visão de fora, né? Um pouco mais superficial. Vocês de dentro, como é que estão enxergando esses ataques do atual governo à área da cultura? Olha, a questão da cultura é grave, muito grave. Porque, assim, eu vou começar por uma questão institucional. Em que sentido? A cultura de um país é o seu próprio comportamento. São as suas. Deixa eu silenciar aqui. A cultura de um país mostra o seu comportamento, mostra os seus costumes. E se, de alguma forma, a arte, porque não só a cultura, mas a arte, que é a manifestação da cultura, é uma manifestação da cultura, se ela de alguma forma, cortada, ou se ela perde os incentivos para que aconteça, na verdade, você está calando a manifestação brasileira. Você institui um padrão novo que vai ser determinado por qualquer outra coisa, menos pela arte, que é a manifestação real do brasileiro, né? O que acontece hoje é que a gente vê, primeiro, no dia 1º de janeiro de 2019, o Ministério da Cultura deixou de existir, que é um terror, porque, na verdade, a gente teria uma autonomia que hoje não tem mais como secretaria dentro do Ministério do Turismo, e que já foi do Ministério da Cidadania. Quer dizer, na verdade, pegaram o que era o Ministério da Cultura, transformaram em secretaria e falaram, coloca em qualquer lugar, põe aí no Ministério da Saúde, põe aí no Ministério dos Transportes, nem tem mais Ministério dos Transportes, né? Eu sou velho, então ainda falo. Mas a ideia é que ficou jogado. Então, os secretários da cultura, todos eles tinham basicamente o mesmo objetivo. Tirando talvez o Henrique, que foi o primeiro deles, que ele era mais, ele tinha alguma intenção de dialogar, de conversar, mas não tinha espaço para isso. Roberto Alvim, Regina Duarte, esse animal que está aí, que é o Mário Frias, esses caras, eles têm a única intenção de desmantelar o que foi feito pela cultura ao longo desses anos, em termos de estrutura, para que a gente pudesse se mostrar e apresentar e trocar com o público. Então, a gente vê, por exemplo, a Lei Rouanet. A Lei Rouanet, ela ainda existe, ela está aí. Então, ninguém pode chegar e dizer, Lei Rouanet, tiraram os incentivos. Não, oficialmente não, porque a Lei Rouanet está funcionando aí. Só que está tudo travado. Ninguém consegue aprovar a Lei Rouanet. Ninguém consegue aprovar um projeto na Lei Rouanet. E isso faz com que a gente perca aquela possibilidade de ter um contato com a empresa em que ela se interesse em poder ceder parte do seu imposto de renda a pagar, né, para que a gente possa transformar em arte. Nesse sentido, a pandemia, obviamente, veio para dar o tiro de misericórdia na gente, né? E nós estamos sobrevivendo sob aparelhos, né? A gente está aí tentando fazer com que a cultura ainda se mantenha viva, através de trabalhos online, por exemplo, na música, no teatro, mas no cinema, por exemplo, eles tentam fazer qualquer coisa nesse sentido também, mas é muito complicado, porque não há dinheiro, não há a possibilidade de você agir livremente por conta da pandemia ainda. Então, isso tem sido muito difícil. A gente tem tido uma resistência brutal da Secretaria de Cultura para ter qualquer ajuda nesse sentido, né? Houve até
A gente tem aí a Lei Aldir Blanc, que foi instituída não pelo governo, mas pelo legislativo, né? Ela ajudou bastante, muita gente, a sobreviver, inclusive, porque muitos dos artistas não têm nem o que comer direito. Eu, felizmente, de alguma forma, eu ainda estou em casa, eu ainda tenho que comer, cheio de dívidas, mas faz parte, tudo bem, muita gente está assim. Eu, felizmente, tinha uma questão, uma questão não, tinha uma condição anterior que me dava total condição de poder sobreviver numa boa e tinha um salário no SBT que era legal. Depois, fazendo teatro, fazendo série, eu fiz o Coisa Mais Linda, né? Segunda temporada também recebi. Fiz leituras, fiz um monte de coisa com o Sesc, então isso me permitiu fazer. Agora, para a grande maioria das pessoas que precisa de editais, prêmios através de editais dos governos, né? Federal, estadual, municipal, que precisa da Lei Rouanet para poder se sustentar e fazer com que os seus projetos sigam em frente, é muito complicado. Então está muito difícil, muito mesmo.